Bom dia, meus amigos! Aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. O tema do nosso estudo de hoje é Destino e Livre-Arbítrio, com base, mais uma vez, no livro A Luz do Consolador. Recordo-me de ter lido na adolescência um livro no qual constava o termo Maktub, cujo significado seria estava escrito. Nessa época eu tinha quase 13 anos de idade e ainda não havia conhecido a doutrina espírita. Eu me perguntava sobre o que realmente poderia estar escrito ou programado e qual a graça de viver uma vida pré-determinada. Eram muitas as dúvidas sobre o tema. No texto que aqui estudamos, Ivone Pereira vem nos falar exatamente sobre isso, no que diz respeito ao caso dos homicidas e suicidas. Estava escrito? Poderíamos nos perguntar. Seguem as palavras de Ivone. Uma das indagações que frequentemente ouvimos nas rodas dos iniciantes de espiritismo refere-se aos casos de homicídio e de suicídio. Entendem os indagadores que o homicida traz consigo a necessidade ou destino de matar aquele sob cujas mãos futuramente sucumbirá, e estendem o sofisma aos casos de suicídio, entendendo que também o suicida reencarnou com o destino de matar a si próprio. Não é verdade, portanto, que alguém renasça com a destinação de assassinar o seu próximo ou a si mesmo. A lei de reencarnação foi estabelecida desde o princípio das coisas, tendo por alvo o progresso, a evolução da criatura e não a sua desgraça. A lei de Deus, que rege a moral das criaturas, por sua vez, mantém como base o amor universal. Se, pois, um espírito reencarnasse com a destinação de ser homicida, estaria destruída a lei do amor universal e o crime seria praticado com a aprovação divina, o que é absurdo julgar. O homicídio e o suicídio, portanto, são duas graves infrações das leis estabelecidas por Deus e, por conseguinte, não pode ser destino de ninguém a prática de ambos. Se uma pessoa se torna homicida ou suicida, agiu por sua própria iniciativa, serviu-se do livre-arbítrio, pois todos nós somos responsáveis, temos liberdade para agir livremente. Não somos escravos nem autômatos, obrigados sempre a agir sob pressão de outrem ou de uma fatalidade cega. Casos há em que o espírito desencarnado, culpado de homicídio, se vê perseguido pelo remorso a tal ponto intenso que voluntariamente escolhe uma reencarnação em que sucumbirá também pelo homicídio, ou por outra forma dramática, sofrendo então penalidade idêntica à que infligiu ao próximo anteriormente. Todavia, aquele que por sua vez o assassinará não trouxe o destino de o assassinar, fê-lo porque o seu caráter e seus instintos inferiores o arrastaram a isso, levados pelas displicências do próprio livre-arbítrio e não por determinação da lei de Deus. De outro modo, a lei divina faculta ao culpado resgatar os crimes praticados numa ou mais existências terrenas, com outras existências devotadas ao bem, as quais o levarão a proceder de modo inverso ao que procedeu anteriormente. Ele poderá, então, salvar
da morte trágica um ou mais indivíduos, com o sacrifício ou não da própria vida, e exercer o bem de várias outras maneiras. Também poderá sucumbir tragicamente sem ser por homicídio, e assim sofrer a prova dolorosa que infligiu a outrem, destruindo-lhe a vida corporal. E tudo isso frequentemente acontece sob nossas vistas, bastando apenas observarmos os fatos cotidianos da vida e sobre eles meditarmos à luz dos ensinamentos espíritas para tudo compreendermos. Diante de apontamentos tão claros, meus amigos, acrescentaríamos por fim que a lei divina é abundante em tudo, abundante inclusive em recursos de refazimento e de autocorreção. Ninguém nasce para retirar a vida de quem quer que seja. Nascemos para doar vida, multiplicar vida, compartilhar vida, vida em abundância, vida vibrante, vida em harmonia com as leis divinas. O afastamento desse princípio nos conduz à escassez, à reparação, à expiação, ao refazimento do caminho, mas ainda aí muitos serão os caminhos possíveis para o nosso retorno ao Pai, conforme o nosso livre-arbítrio. O que está escrito e por toda parte na criação é que todos, cedo ou tarde, nos reconectaremos a essa vida abundante de amor ofertada por Deus a todos os seus filhos. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.